Muitas pessoas querem ouvir a Deus, mas sentem como se Ele estivesse em silêncio. Lá no livro de João, capítulo 10, versículo 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas você já sentiu como se não estivesse ouvindo a voz de Deus? Se sim, continua aqui nesse vídeo, porque hoje nós vamos aprender como ouvir a voz de Deus de forma clara e bíblica. A verdade é que Deus fala, mas será que nós estamos conseguindo ouvir a voz dele? Deus, ele sempre vai falar, sempre vai responder. Mas nós precisamos estar sintonizados espiritualmente para conseguir ouvir. Não significa que é porque ele não está falando, nós que não estamos conseguindo ouvir o que ele está dizendo. Não estamos conseguindo ouvir a voz dele. Muitas vezes barulhos internos vai nos impedir de ouvir a voz de Deus, como medo, ansiedade, preocupação. E até mesmo barulhos externos também, como redes sociais, opiniões alheias, o medo excessivo, preocupação excessiva com o que os outros vão pensar, com o que os outros estão falando. Tudo isso nos impede de ouvir a voz de Deus. Mas não significa que Deus não fala. Significa que nós não estamos sintonizados espiritualmente para conseguir ouvir o que Ele está falando. Por isso é muito importante nós buscarmos uma sensibilidade espiritual para poder conseguir ouvir aquilo que Deus fala. E é importante também nós aprendermos a ficar em silêncio, porque muitas vezes nós vamos orar, passamos ali 30, 40 minutos, 1 hora só falando, mas não ficamos em silêncio para poder conseguir ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus só está querendo que você fique um pouco em silêncio para Ele poder falar. Gente, desculpem o barulho. Só um parênteses aqui, desculpa o barulho. É porque meu filho tá bem aqui brincando. E eu queria muito conseguir gravar o vídeo, mas sabe como é, vida de mãe. Sempre essa dificuldade para conseguir gravar. Mas espero que isso não seja um empecilho para você conseguir ouvir aquilo que Deus está falando com você, tá bom? Então, voltando. Nós precisamos ter um momento de um silêncio com Deus, para poder conseguir ouvir aquilo que Ele tem para falar. Que muitas vezes, por causa desses barulhos internos, externos, nós não conseguimos ouvir o que Deus tem, o que Deus está dizendo, o que é que Deus quer de nós. Mas se a gente começar a exercer esse pouco de silêncio, silenciar as nossas vozes, silenciar as vozes do mundo, silenciar tudo aquilo que está ao nosso redor e ter um momento de total entrega com Deus, aí nós conseguiremos ouvir aquilo que Ele quer de nós. A Bíblia diz que Daniel orou durante 21 dias para poder receber a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz que o anjo falou para ele: Daniel, desde o primeiro dia em que você se propôs a orar, a sua oração foi ouvida. Então você percebe que quando a gente ora, a nossa oração é ouvida. Às vezes a resposta pode demorar para chegar devido a empecilhos externos, como foi o caso de Daniel. Houve uma luta, as potestades malignas tentando impedir que a resposta chegasse para Daniel. Mas não significa que Deus não estava respondendo, que Deus não estava enviando a resposta. Mas barulhos externos, coisas externas estavam impedindo que Daniel conseguisse ouvir e ter a resposta que Deus tinha. Tá, mas nós já entendemos que Deus fala. Mas como Deus fala? Quais as maneiras que Deus fala? Primeiro, Deus fala através da palavra. Entenda, Deus nunca vai contradizer aquilo que as Escrituras dizem. Muitas direções para a nossa vida e muitas coisas que Deus fala está na palavra. Para a gente ouvir a voz de Deus, basta a gente abrir a palavra. Para a gente saber o que Deus quer de nós. Como saber o que Deus quer de nós? Através da palavra. A palavra é a maior revelação de Deus. E Deus nunca vai falar com você contradizendo aquilo que já está escrito através da palavra. Aquilo que já está escrito nas Escrituras. Deus nunca vai falar nada oposto àquilo que já está escrito. E por que eu estou dizendo isso? Porque outra maneira que Deus fala com a gente é através do Espírito Santo. Ele pode nos dar uma paz interior de que aquela é a decisão certa. Como também pode nos causar um desconforto quando tomamos decisões que são contrárias. Só que mesmo assim, para você saber, foi o Espírito Santo quem realmente falou comigo. Não é um desejo meu, não é coisa da minha mente. Contradiz o que a palavra diz? Vai contra as Escrituras? Se não vai contra as Escrituras e te deu paz no coração, é porque é Deus falando com você. Isso é Deus falando com você. Mas te causou um desconforto, te deu uma inquietação essa decisão que você tomou? Vai contra a palavra de Deus? Então, não era Deus falando com você. Não foi uma decisão que Deus quis que você tomasse. Entende?
Uma vez tinha uma prova de um concurso que eu queria fazer, que era em outra cidade da qual eu morava. E eu queria muito ir fazer aquela prova. Só que eu comecei a orar a Deus para saber se era da vontade dele. E na minha cabeça eu esperava Deus usar alguém para falar comigo, usar algum profeta para falar comigo, se era, se não era. E eu naquela ansiedade de Deus usar logo alguém, de Deus me responder. E eu tava com muita vontade de ir. E um certo dia, simplesmente meu coração trancou. E eu não senti mais vontade de ir. Do nada meu coração trancou. E eu entendi que ali era a resposta que Deus estava me dando. Com aquela inquietação, com o coração trancado de que eu não deveria ir. Pra mim ali já era uma resposta clara. E Deus dizendo que não era pra ir, que não era pra tomar essa decisão. E ali eu entendi e aceitei. Deus sabe o porquê que ele não queria que eu fosse fazer uma prova, que possivelmente passasse e fosse morar em outro lugar. Deus sabe o porquê. Para aquele tempo ele tinha algo diferente para minha vida. É que nós não entendemos, nós só vemos o agora. O próprio Jesus disse: o que eu faço hoje você não entende, só que você vai entender depois, e eu entendi depois. Então nós temos que ter essa sensibilidade e saber que Deus pode sim falar com você através do Espírito Santo, te dando uma paz no coração, ou te dando uma inquietação de que você não deve tomar aquela decisão, ou de que a decisão que você já tomou foi errada. Te trouxe paz? Então foi Deus falando com você. Era algo de Deus. Não te trouxe paz? É porque não era de Deus. A bênção de Deus não traz dor. A bênção de Deus traz paz. Outra forma também que Deus pode falar, que inclusive eu já citei aqui, é usar pessoas para falar com você. Mas toma muito cuidado com pessoas que vêm para você em nome de Deus, falando que é Deus quem está falando com você. Porque tem muitas pessoas de engano. Nós sabemos disso. Muitas pessoas hoje vivem em engano. E a própria Bíblia diz: não julgue o profeta, julgue a profecia. Então, muito cuidado com o que as pessoas vêm falar para você não tomar como verdade, sendo que no fim não é Deus falando. E como você saber que é Deus falando através daquela pessoa? A Bíblia diz: se cumprir, é porque era Deus falando. Se não acontecer, não era de Deus. Mas também tem como você saber. Contraria o que a Bíblia diz? Que trouxe paz? O Espírito testifica. E na hora você sente, mas você tem que estar sensível para ter o discernimento de saber se é de Deus ou se não. Então nós temos que buscar ter essa sensibilidade no Espírito para poder não sermos enganados com falsas profecias. Porque Deus sim pode usar pessoas para falar com você, mas sim, existem pessoas em engano que chegam para te falar, mas não é Deus falando. E você acaba tomando decisão precipitada, achando que foi Deus quem falou. Já aconteceu comigo de chegar uma pessoa pra mim e dizer: olha, Deus manda te dizer tal coisa, mas na hora eu não senti nada. E ali não testificou que era Deus falando. Por quê? Era totalmente contrário a coisas que Deus havia já falado comigo. Então percebe que Deus não vai se contrariar. Deus não vai te dizer uma coisa agora e daqui a pouco te dizer outra coisa. Deus não vai te dizer: olha, eu vou fazer tal coisa na sua vida e daqui a pouco dizer: não, vou fazer outra coisa. Deus não muda assim de opinião para te dizer uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Entende? Diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala bem assim, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Ela nos ensina e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Então percebe que tem muita coisa que Deus quer mudar na nossa vida, que a Bíblia é um manual para nos dizer aquilo que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então tudo está na Bíblia. É a maior revelação de Deus, é a nossa instrução. E Deus fala através do que está escrito nela, é inspirado por Deus. Então, como nós podemos aumentar ou ter essa sensibilidade espiritual para poder saber ouvir a voz de Deus e para poder saber quando é Deus falando e quando não é Deus falando? Em primeiro lugar, vida de oração. Gente, não tem como a gente querer ouvir a voz de Deus e ter uma sensibilidade espiritual sem orar. É impossível. Precisamos sim ter uma vida de oração. E dá sim para ter uma vida de oração, mesmo na vida corrida, mesmo no dia a dia. Dá para ter uma vida de oração. Acorda 10 minutos antes do horário normal e ora. Vai dormir 10 minutos depois e ora. Teve algum intervalo durante o dia? Ora, lê a Bíblia. Não é justificativa não ter tempo. Aliás, é uma justificativa que nós usamos para não fazer aquilo que no fim nós não queremos fazer. Nós usamos a justificativa de que não temos tempo. De início não é confortável orar? Ninguém sente vontade de orar o tempo todo? Não sente. Mas é necessário ter uma vida de oração se você quer saber ouvir a voz de Deus.
se você quer entender e ter a sensibilidade espiritual, é necessário sim ter uma vida de oração. Então você vai ter que saber ter uma constância em oração no seu dia a dia, se você quiser saber e discernir aquilo que Deus quer para você. E lembre, oração não é só falar, é ter aquele momento de silêncio para poder conseguir ouvir a voz de Deus. Não é só falar meia hora, uma hora sem parar, é ter um momento em silêncio para poder saber, Deus, agora fala comigo, o que é que o Senhor quer? Vai para a palavra, vai para o joelho, é só assim que a gente consegue saber. E não é obrigado a só orar de joelho, isso não é uma regra. A única regra que o próprio Jesus diz para oração é: quando orar, entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, porque o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Então é a única forma da gente conseguir ouvir a Deus em oração. Outro ponto para termos uma sensibilidade espiritual é jejum, consagração. Gente, a melhor forma da gente crescer espiritualmente é com jejum e oração. Com jejum, consagração, vida de oração, uma constância de intimidade com Deus. A gente só cresce em intimidade com Deus tendo jejum, consagração, oração. É só assim, não adianta querer ter uma profundidade com Deus sem exercer a oração e o jejum, consagração. Se consagrar ao Senhor, nós somos sacrifício vivo a Deus. E outro ponto para termos essa sensibilidade é a obediência à palavra de Deus. Não adianta a gente querer que Deus fale, ouvir Deus falar e não obedecer o que Ele manda, e não obedecer o que Ele fala. Não adianta de nada. Porque já pensou? Tu pede uma orientação a Deus, uma direção a Deus, Deus te dá a direção e você faz totalmente o contrário. Então, nós precisamos sim pedir a resposta, ouvir, conseguir ouvir e obedecer. E obedecer antes de tudo, no momento em que Ele está em silêncio. Obedecer o que já está escrito na palavra. É necessário obedecermos a Deus em todos os aspectos. Porque às vezes a falta de obediência gera a interrupção da resposta, entendeu? Então é necessário também obedecer a palavra de Deus. E outro ponto que eu queria falar com vocês aqui é sobre como confirmar se é Deus falando. Eu já falei meio que por cima, como confirmar se é Deus falando. Primeiro, contradiz o que a Bíblia diz. A palavra de Deus, o que Deus fala não deve contradizer o que a Bíblia diz. Segundo ponto, trouxe paz e frutos no Espírito. Se não trouxe paz, se te trouxe desconforto, se você ficou incomodado, é porque não é para fazer. Se alguém veio falar com você, mas aquilo te causou incômodo, não te trouxe paz, é porque não era Deus falando com você. E outro ponto importante também é que também é importante nós conversarmos com pessoas maduras espiritualmente, mas cuidado, tenha certeza que essa pessoa é madura espiritualmente para te dar conselhos sábios. Não adianta, quem anda com sábio é sábio, quem anda com tolo toma atitudes tolas. Então é necessário sim, é muito importante a gente ter certeza que aquela pessoa é uma pessoa sábia, madura, espiritualmente falando. Porque não adianta pedir conselho a quem não sabe nem o que fazer da própria vida. Então tem que ser sim pessoas sábias, podem ser líderes, pode ser pastor, mulher de pastor, mas também muito cuidado. Tenha certeza que são pessoas sábias, usadas por Deus, que sejam realmente pessoas de Deus e que dê conselhos baseados na palavra. Então, recapitulando o que nós aprendemos até aqui. Deus sempre fala, mas muitas vezes os barulhos internos e externos nos impedem de ouvir a voz de Deus. O que é preciso? Silenciar. Silenciar as vozes do medo, às vezes redes sociais, tirar notificação, ter um momento ali de intimidade com Deus. Silenciar tudo aquilo que nos impede de ouvir a voz de Deus. Quais as formas que Deus fala? Através da sua palavra, através do Espírito Santo, te dando paz. Pode usar pessoas para falar com você, mas é importante o quê? Saber confirmar se é Deus falando ou não. Ter a sensibilidade no Espírito para confirmar se aquilo é Deus falando ou não. Como ter a sensibilidade? Exercendo uma vida de oração, exercendo uma vida de jejum, de consagração, uma vida de comunhão com Deus. Como confirmar se foi Deus falando? Contradiz o que a Bíblia diz. E trouxe paz e fruto no Espírito. São maneiras de confirmar se é Deus falando com você ou não. Então, minha intenção com esse vídeo é justamente esse. É te mostrar como você deve ouvir a voz de Deus, como você conseguir saber aquilo que Deus quer. E te incentivar a ter uma vida de oração, a ter uma vida onde você busca incessantemente ouvir a voz de Deus. Onde você busca incessantemente andar conforme Deus quer. Cada passo dado sob a direção de Deus. Nossos passos são falhos. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Mas muitas vezes nós fazemos planos, mas a confirmação vem de Deus. E como ter essa confirmação? E como saber os planos de Deus?
tendo uma vida constante de busca. Então, através desse vídeo que te incentive a buscar mais de Deus, a não viver no raso, a ter uma profundidade com Ele. Lá em Marcos 4, versículo 9 fala: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E Deus, Ele quer falar. E Ele quer que você esteja pronto e aberto para ouvir, para entender e obedecer o que a sua palavra diz. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão simplesmente ouviu e obedeceu. Então proponha no seu coração de buscar mais a Deus, de buscar uma resposta de Deus e obedecer aquilo que Ele tem, ainda que seja contrário àquilo que você quer e ainda que seja contrário aos planos que você tinha. Tá bom? Que Deus te abençoe e que Deus te faça caminhar sob a direção dEle.